a gente poder começar a gravação. Joia, começou. Então, bom dia a todos, tá? Meu nome é professor Gustavo Domingos Sacker Bizinoto. A maioria de vocês, acho que a gente já se encontrou, né, lá naquela capacitação do ambiente virtual, do primeiro ambiente virtual, em março, né, se eu não me engano. E, né, de lá para cá, muita coisa acabou mudando, né, muita coisa aconteceu. E, né, a gente, né, tá aí nesse modelo novo, nesse formato novo de ensino, tá? Eu estou num lugar aqui um pouco improvisado. Eu acabei pegando essa bendita dessa Covid-19 tem uns 15 dias. Então, seguindo o protocolo, né, de isolamento, eu estou isolado dentro da minha casa. Eu tinha montado todo um mini estúdio, um espaço melhor, né, com um microfone melhor. Mas hoje eu vou fazer mais um teste para ver se está tudo ok. Se estiver ok, eu já posso voltar ao convívio normal, tá joia? Antes de eu começar falando da disciplina, tudo, eu queria conversar com vocês para a gente alinhar, né, algumas coisas. A primeira é com relação, né, ao microfone, câmera, tá? O microfone que eu vou pedir, vocês estão bem organizadinho até, né, desligadinho, certinho o microfone por enquanto, tá? Que é para não atrapalhar, não fazer ruído durante a aula. A câmera fica a critério de vocês querer ligar ou não, tá? Para mim, tanto faz. Eu só queria que, assim, às vezes você ligar a câmera no seu computador, no seu celular, ela vai consumir um pouco mais de internet, então é capaz de ficar travando, tá? Então, para mim não faz diferença, para outras pessoas, assim, a câmera não vai fazer tanta diferença, tá? Mas para a sua internet pode ser que ela pese um pouquinho, tá? Então fica a critério de vocês, por mim, tranquilo. A qualquer momento, vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, pode mandar no chat ou pode mandar, abrir o microfone e falar, professor, né? Aí eu paro o que eu estiver falando para vocês falarem, tá? Eu vou tentar acompanhar aqui o chat o máximo possível, tá? E se eu passar batido, esquecer de falar alguma pergunta, né? Vou pegar um exemplo aqui. A Tayara fez uma pergunta e eu acabei esquecendo, porque teve outros chats aqui, então é só repetir a pergunta que eu leio e explico certinho, tá ok? Então, a nossa disciplina, né? Antes de eu iniciar a apresentação, a nossa disciplina ela já está uns 80% montada dentro do ambiente virtual, tá? E ela tá, assim, o que está faltando nela ainda? Está faltando as aulas ao vivo que a gente vai fazer, né? Por exemplo, a aula agora de manhã, eu termino a gravação, o Google Meet processa ela, acho que até umas 11 horas, meio-dia, na parte da tarde ela já fica disponível lá dentro da nossa turma virtual, tá? Eu já cadastrei a atividade 1 e a atividade 2, a atividade 3, que seria a prova, ainda não, tá? Eu vou falar dela um pouquinho, daqui a pouquinho para vocês. Então, o que que a gente vai ver, né, nessa nossa disciplina, né? Deixa eu só ver, ele parou aqui o compartilhamento, deixa eu projetar a disciplina aqui que vai ficar melhor. Ver se já está aparecendo, ainda não. Pronto, acho que agora vocês conseguem visualizar, tá? Então, bem aqui em cima da disciplina, tem um calendário. Deixa eu visualizar como aluno. Isso, que é assim que vocês vão enxergar. Então, aqui em cima tem um calendário resumido, tá? Para vocês se organizarem. Então, lógico que o que vale é o que está dentro da disciplina. Se tiver alguma mudança, eu vou alterar nele também, tá? Mas é bom, quem puder baixar, quem puder imprimir para fazer as suas anotações, ele está bem aqui em cima, tá? Está escrito calendário 2020, economia política, tá? Ele está também cadastrado como uma notícia, por isso que ele aparece aqui em cima.
Na unidade 1, eu dividi ela em 5 aulas já gravadas, que eu imagino que a maioria de vocês já assistiu naquele outro ambiente virtual que eu mostrei quando eu fui em Campos de Julho, tá? Então tem o vídeo da aula e o slide aqui embaixo, né? O vídeo da aula e o slide, né, das 5 primeiras aulas, tá? Que são aulas assim gravadas, eu já tinha gravado no ano passado, tá? Mas não teve muita mudança. Eu fiz pequenas edições nela, mas não teve muita mudança, tá? Aqui tem o link da aula de hoje, né? Toda aula vai ter um link específico, uma sala específica, e o slide de hoje, tá? Que eu fiz uma pequena alteração nele, mas só para incluir a apresentação. No final de todas as unidades tem um fórum de discussão aqui, tá? Que é para vocês deixarem registrado uma dúvida, né? Ah, eu quero fazer uma pergunta sobre tal assunto. Beleza, pode colocar no fórum que a sua pergunta vai ser vista por outras pessoas. O professor pode responder, como outro aluno que se sentir à vontade pode responder e ajudar a sanar também, certo? Então está dividida a unidade 1, unidade 2, tá? Então no final da unidade 2 tem a nossa primeira atividade avaliativa, que é um questionário, tá? Esse questionário, ele vai iniciar dia 11 de agosto, tá? À meia-noite, e vai finalizar dia 21 de agosto, praticamente aí à meia-noite, né? 23h59. Então, eles são 10 perguntas, tá? Eu cadastrei umas 40, 50 perguntas no banco de dados. O sistema vai sortear 10. Tem pergunta de verdadeiro e falso, tem pergunta de única alternativa, tem pergunta de múltiplas alternativas, tá? Só não tem dissertativa, tá? Nesse questionário aqui. Então, tem pergunta fácil, tem pergunta média, tem pergunta um pouco mais complexa, tá bem misturado assim, tá? Por que que eu não liberei desde hoje esse questionário? Porque quando você abrir o questionário, você vai ter um prazo de 12 horas para finalizar ele, tá? Cada tentativa, na verdade, vocês têm 2 tentativas para fazer. Cada tentativa você tem 12 horas para fazer. Eu não tenho certeza se você pode pausar o tempo. Ah, eu começo a fazer, eu pauso, daí a pouco eu volto, o tempo, né? De fato, eu não consegui testar isso ainda, porque esse sistema é novo para a gente, mas nesse primeiro questionário, assim, vocês vão ter um tempo de 12 horas para fazer. Eu recomendo começar e terminar num dia só, tá? Vocês têm 2 tentativas, vale de 0 a 10. Se no primeiro você tirou 6 e no segundo tirou 9, vai prevalecer o 9. Se no primeiro você tirou 10 e no segundo tirou 8, né, vai prevalecer o 10, tá? Então, sempre vai prevalecer nesse questionário a nota mais alta que você tiver, certo? Na unidade 3, tem mais algumas aulas aqui, tá? Então, mais 2 e 2 videozinhos que eu vou explicar também, eu vou fazer uma aula parecida com essas aqui, tá? Para explicar equilíbrio de oferta e demanda. Na unidade 4, tem mais 3 aulas e tem uma segunda atividade avaliativa, que vai ser de 22 de agosto a 3 de setembro, que é um trabalho em grupo, tá? Esse trabalho em grupo eu já fiz a divisão de grupos, tá? Depois eu vou passar para vocês certinho. Por que que eu fiz a divisão de grupos? Porque tem alunos que não são da turma de vocês, tem outros alunos de outros campos da Unemat, e o fato de vocês terem que se reunir remotamente para fazer essa atividade é um dos critérios de avaliação. Então, é um desafio a mais que faz parte da avaliação. A atividade em si não é difícil. Por grupo, no mínimo 3 e no máximo 5 casos, com 2 a 3 perguntas em cada um desses casos. Então, ele dá um texto, uma notícia, faz alguns comentários e pede a opinião de vocês, tá? Então, assim, é bem opinião de grupo mesmo, não é opinião individual, tá? E essa opinião vocês vão expressar com base naquilo que vocês já estudaram até essa data aqui, tá? Deixa eu ver quem está pedindo aqui para entrar. Tá, liberado. E na unidade 5 tem mais 2 aulas. A terceira aula é uma revisão que eu vou fazer, tá? E eu terminando a revisão, tá? Deve durar 1 hora aproximadamente. A gente vai fazer uma prova online, tá?
Então, até para adiantar, por exemplo, nessa nossa disciplina não tem frequência nas aulas, tá? Professor, eu perdi a aula de hoje, eu vou levar falta? Não, não tem falta, tá? Pelo menos tem alguns professores, não sei se os outros professores vão fazer isso, mas não foi recomendado, né, que você desse ponto por participar nas aulas ou ponto por estar assistindo às aulas ou mesmo reprovar porque o aluno não assistiu às aulas, tá? Então, perdi a aula de hoje. Qual que é o procedimento? Esperar eu carregar a aula no ambiente virtual e assistir a aula, tá? Então, essas aulas ao vivo que a gente vai fazer, elas vão ter duração de 1 hora e meia. Talvez hoje estenda um pouco mais, porque eu estou fazendo a apresentação aqui da disciplina, certo? Então, mas o normal é ficar não mais do que isso, porque senão fica muito cansativo, tá? Então, e como que vai ser essa prova aqui no dia 16 de setembro, tá? Esse aqui é o único dia que vocês precisam estar online para fazer, tá? Quem perder, eu vou ter que agendar um outro dia, ver quem que perdeu, para a gente agendar um outro dia para fazer, tá? Nessa aqui vocês vão ter aproximadamente 1 hora e 20 para responder 10 questões que é relativa à prova, tá? Então, por exemplo, se a nossa aula começar às 7h30 e eu fizer a revisão até umas 8h30, então, por exemplo, 8h45, 8h40 eu libero a prova para vocês fazerem até umas 10 horas da manhã, que dá 1 hora e 20 de prova. Com 10 horas, respondeu, né, já está liberado. Tá? Não tem duas tentativas, essa aqui é uma tentativa só. Então, essa aqui é a nossa disciplina. Algum vídeo interessante que eu encontrar ou que vocês encontrar, falar, professor, esse vídeo aqui tem tudo a ver com a aula do aula 7, do slide 7. Pode mandar para mim no WhatsApp, ou pode mandar para mim por mensagem aqui, que eu posto ele aqui para a gente compartilhar, tá? Então, opa, deixa eu liberar aqui que tem mais gente pedindo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Então, a Maviane perguntou aqui, ó, esses encontros online, as aulas durarão em média quanto tempo? Maviane, o ideal é que seja um tempo assim, igual eu falei, de 1 hora e meia estourando, tá? Talvez, se ficar, né, com muita dúvida, a gente pode estender um pouco mais. Uma ou outra aula que está com 20 slides, que aí toma um tempinho um pouco maior, porque para não quebrar, começa um assunto hoje e termina na outra aula, tá? Mas não deve passar disso. Hoje passa um pouquinho, igual eu falei, porque a gente está fazendo aí a apresentação da disciplina, tá? Deixa eu voltar a apresentação aqui. Só um pouquinho. Uhum. Então, né, como eu já tinha me apresentado antes para vocês, né, mas vou tornar a apresentar agora. Então, a minha formação, ela não é no direito, ela é na administração e na contabilidade, mas eu tenho bastante contato aí com o pessoal, né, do direito, eu estudo bastante, né, sobre o direito, e essa nossa disciplina, na última unidade, no último assunto, é que a gente vai relacionar diretamente a economia com o direito. Eu preciso explicar primeiro o que é economia, para depois a gente entrar na correlação com o direito. Tá? A apresentação da disciplina eu acabei de fazer. A atividade avaliativa, né, eu explanei também, mandei lá no grupo um pouquinho detalhado. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre alguma das atividades, pode mandar mensagem aqui no chat ou, né, no WhatsApp para a gente poder estar explicando um pouco melhor, tá? Vocês podem ver que nenhuma atividade está liberada ainda, então na véspera da atividade eu vou explanar um pouco mais, tá? Sobre a frequência eu também já comentei, né? Não é obrigatória, mas é recomendado que assista, tá? Uma outra questão também, sempre que possível, né? Tentem ler o slide antes da aula, tá? Eu vou ler esse slide porque aí você já vem com a dúvida,
tá? Isso aí a gente chama de aula invertida, né? Você tem um primeiro contato com as aulas, com o material, e aí você, lendo esse material, você já vem com as dúvidas para a aula, tá? Isso ajuda muito, tanto para mim como professor, que já posso ver diretamente qual é a dúvida, quanto para você, né, que vai vir com os pontos de gargalo. Então, isso é muito importante. Outra questão, esse comecinho da nossa disciplina, ele é um pouquinho truncado, é bastante conteúdo em pouco tempo. O que eu recomendo? Como as aulas que já estão gravadas têm uma duração de algumas 15, 20, acho que a maior tem 30 minutos, 33. Então, assim, não pega, vou assistir todas de uma vez. Não façam isso, fica muito cansativo. Quem não assistiu, né, assiste uma de manhã, uma tarde, ou uma de manhã e uma noite, né? E também é mais nesse comecinho agora também, tá? Não tenta, vou assistir as 5 aulas de uma vez, porque é super cansativo, dá umas 2 horas mais ou menos, 2 horas e pouco, e você não consegue absorver, tá? Então, vai com calma, vai devagar, assiste, pausa, tá? Outra questão também é, né, esse formato das nossas aulas, as aulas, eu pretendo fazer as outras aulas todas ao vivo, tá? Eu não pretendo gravar a aula e deixar ali mais, só essas primeiras que estão lá já, tá? No dia 31 de agosto, na aula do dia 31, depois eu vou postar isso para vocês também, a gente não vai ter essa aula de manhã, eu vou fazer ela à noite, porque de manhã eu tenho uma reunião de conselho que eu não posso faltar, tá? Então ela vai acontecer ao vivo, mas à noite vai juntar a turma da manhã com a turma da noite. É o único dia, tá? Só esse. O restante permanece normal, das 7h30 até umas 9 horas, mais ou menos, tá? O atendimento, pessoal, normalmente eu fico disponível aqui no WhatsApp. Vocês podem mandar mensagem a qualquer momento para mim, tá? Às vezes eu demoro um pouco para responder, porque eu estou tendo bastante reunião online, né? Eu saio de uma reunião, já entro em outra, às vezes eu acabo abrindo duas ao mesmo tempo, tá? Então, terminou a aula, quer ainda tem alguma dúvida, eu tenho meio vergonha de perguntar na frente de todo mundo, pode mandar no privado, pode mandar no fórum, pode mandar dentro da própria disciplina, tem um campo ali para mandar as mensagens, tá? Então, não tem problema, pode mandar, tá? E algumas dicas para o estudante, né, do ensino remoto. Então, assim, vocês estão tendo 3 disciplinas de forma simultânea, né? Essas 3 disciplinas vão acontecer em basicamente 6 semanas. Então, isso vai. Ixi, as legendas estão em inglês. Eu arrumei isso aqui. Deixa eu tirar aqui só um pouquinho. Eu mexi para a legenda ficar em português e está saindo em inglês. Viu, Anne? Depois eu vou tornar a corrigir isso aqui, tá? Já tô ciente aqui já e ainda hoje eu vou tentar resolver esse problema da legenda. E, e assim, a dica que eu dou para o estudante é o seguinte: é você separar um cantinho da sua casa, um horário, né? Esses horários das aulas que os professores estão marcando, que é das 7 às 9, né? Conversar com a família de vocês, esse horário é o meu horário de estudo, né? Esse horário é o horário que eu preciso para estar estudando a disciplina, né? Então, essa organização, esse tempo para o estudo, né, essa dedicação, ela é um pouquinho diferente do ensino presencial, né, que você tem aquele horário ali todo dia, né? Então, o fato da gente às vezes estar em casa, o fato da gente estar, né, num local que não é o local de sala de aula física, né, ali no núcleo pedagógico, ele faz com que você tenha que ter uma autodisciplina e um autocontrole para poder separar, né, esse espaço da casa com o espaço do estudo, tá? É um pouquinho difícil no começo, mas depois vocês acabam pegando. A minha experiência do ensino à distância, eu tive relato de aluno assim, professor, quando era dia de aula, eu me vestia como se eu fosse para uma aula presencial mesmo. E, né, pedia licença para minha família e eu me dedicava, né, àquele tempo de estudo, né, na aula ao vivo e depois na preparação da próxima aula, fazendo as anotações, né, tudo certinho, tá?
Então, essa é uma dica que eu dou para vocês para manter uma boa organização para não ficar perdido, tá? Outra dica é não deixem o conteúdo acumular, tá? O que eu falo conteúdo acumular? São vários vídeos de vários professores, são muitos materiais, então não deixem eu perdi aula essa semana inteira, tá? Tira um tempo no final de semana para rever o material, rever o conteúdo, porque senão, né, para você rever 4 horas de aula, por exemplo, no final de semana, né, ou 6 horas de aula, pegando aí uma média de 2 horas de cada professor, né, no total da semana, é muita aula para você ver, tá? Então, perdeu a aula hoje, tenta já amanhã, no máximo depois de amanhã, assistir, né, para não encavalar. E, por exemplo, perdeu a aula minha hoje, amanhã da outra professora. Assiste a dela, né? Para você não perder a minha, depois assiste a minha, perde a dela, assiste a do outro professor, perde a outra, né? Então, quanto mais você interagir na aula ao vivo, quanto mais você puder estar presente, melhor, tá? Melhor para você, aluno, principalmente, certo? Então, deixa eu avançar aqui mais um pouquinho. Essas são algumas dicas, qualquer coisa eu vou passando outras depois, tá? Mas, assim, não é uma disciplina muito puxada, tá? Ela tem bastante teoria, tem muita história, assim, envolvida, tá? E é uma disciplina que é muito dinâmica, né? A economia, por ser uma ciência social, né? O que a ciência social é? Ela estuda o comportamento da sociedade, né? Ela é aplicada porque ela se aplica a cada momento na sociedade. Só um minuto. Então, cada vez mais a sociedade vai mudando, o comportamento das pessoas vão mudando, algo que alguns anos atrás era inaceitável, hoje já é perfeitamente aceitável, né? Então, determinados comportamentos, determinadas atitudes, a economia visa esse estudo, né, na verdade, a ciência social como um todo, né, economia, administração, contabilidade, direito, justamente porque a sociedade está em constante transformação, né? Essa pandemia que a gente está vivenciando, né, ela com certeza trouxe várias mudanças e vai trazer muitas outras mudanças, né, para o nosso convívio, para o nosso dia a dia, tá? E isso faz com que a gente tenha que estar antenado, isso faz com que a gente tenha que estar ligado aí no dia a dia, tá? Um outro ponto que eu esqueci de falar aqui também com relação, por exemplo, pode acontecer às vezes de travar o som, de cortar, de você não ouvir, né? Até teve alguém que entrou aqui como polícia militar de Comodoro, né? Então, assim, por mais que vocês coloquem, né? Ah, eu não estou ouvindo. Quando 3 ou 4 colocar que não está ouvindo, aí de fato o problema é comigo aqui, tá? Mas quando é um ou dois só, então provavelmente o problema é local, é no seu computador, é no seu celular, tá? Então eu só vou parar a aula mesmo se eu ver que tem 2, 3, 4 aí colocando que travou ou que não está ouvindo, tá? E isso também, isso, tá? Isso também eu tenho esse microfone aqui está improvisado, eu tenho um outro melhorzinho que eu já pedi na internet, mas ainda não chegou, tá? Mas tem um estúdiozinho que eu estou montando que vai ficar um pouco melhor essas aulas, tá? Então, basicamente é isso. Nessa unidade, né, que é a unidade 1, que já tem as aulas gravadas e a gente está fazendo a última aula que eu queria fazer meio que ao vivo, tá? A gente vai fazer uma revisão do que já foi trabalhado nessas aulas gravadas. Então, vai fazer uma rápida evolução histórica da economia. Nós vamos estudar as contribuições, né, dos principais pensadores, né, da área da economia, começando aí pela né, economia medieval, os mercantilistas, os fisiocratas, escola clássica, marxista, neoclássica e keynesiana, tá? A gente também vai estudar as principais tendências contemporâneas da economia política e qualquer dúvida, entre em contato, tá? E esses conteúdos, né, da primeira e da segunda unidade,
eles vão ser utilizados para responder o questionário. Então, a maioria, acho que uns 80, 90% das perguntas, eu tirei exclusivamente desse material. Os outros 10, 20% aí, é o que eu venho comentando, é alguma coisa que talvez não está escrito aqui, mas eu comentei, eu explanei sobre ele, tá? Então, agora sim, né, iniciando propriamente a disciplina, deixa eu só ver aqui se não tem alguma outra pergunta que eu não respondi, alguma dúvida. Ah, tá, isso, não, tranquilo. Deixa eu voltar para ela aqui, então. Então, a economia medieval ou economia da Idade Média, ela aconteceu mais ou menos por volta de 500 ao ano 1000 depois de Cristo, tá? Ah, uma outra questão também, pessoal. Tá aparecendo para mim algumas, por exemplo, a Andréa Barbosa está tentando entrar aqui, tá, na reunião. É importante que vocês entrem no e-mail @unemate, tá? Muitos de vocês acho que têm e-mail Gmail, Outlook, Hotmail, né? E é importante que vocês façam o login no Google Chrome ou no Mozilla com o e-mail @unemate, né? Ou se você estiver entrando pelo celular, que você, quando for logar no Google Meet, logue com o e-mail @unemate. Por quê? Se você logar com o e-mail @unemate, você já entra direto na aula. Ele não vai pedir a permissão para mim, tá? É, se você tiver logado com e-mail Gmail ou qualquer outro e-mail que não seja o @unemate, ele às vezes vai impedir você de entrar na sala, tá? Então vai pedir autorização, tá? Então, às vezes eu posso estar aqui envolvido na aula, posso não prestar atenção que tem alguém querendo entrar, tá? Mas isso é tranquilo, faz parte do processo nosso de ajuste, tá? Então, por volta, né, de 500 a 1000 anos depois de Cristo, abriu uma nova era para a humanidade, né? Uma outra concepção de vida deu a largada, né, com o cristianismo, que floresceu com a queda do Império Romano, né? Então, a partir da legalização, né, por um decreto no ano de 311 depois de Cristo, né, assinado pelo Constantino, esses ensinamentos passaram a ser disseminados pela Europa como um todo, né? Foi bem um pouco na época um pouquinho antes do Iluminismo, né, na Idade Média. E nessa época as igrejas e os mosteiros tornaram-se muito poderosos. A igreja tornou-se o maior agente de perpetuação, de disseminação da cultura, tá? E do saber, bem como o desenvolvimento administrativo. Então, aquilo que era certo é o que era ensinado pela igreja, aquilo que a igreja comandava, tá? Então, como o pensamento cristão condenava a acumulação de capital e da riqueza, a exploração do trabalho, a opção da igreja, então, foi pelo retorno à atividade rural. Então, né, você ser rico era cometer um pecado, né? Quem tinha que ser rico até então era a igreja, né? E você não poderia acumular a riqueza, era pecado você acumular a riqueza, tá? Diante dessa situação, o que de fato aconteceu foi que a igreja, através dos seus conventos, mosteiros, acabou tornando-se proprietária de grandes áreas de terra. A terra transformou-se na riqueza por um fator de excelência, né? Por quê? Porque é ela que é uma dos fatores de produção, ela é um dos pontos que provém, né? E nasceu assim o regime feudal, caracterizado, né, vocês devem lembrar um pouco disso na história, né, por grandes propriedades de terra, na qual os senhores feudais e os trabalhadores viveram do produto da terra ou do solo, né? Então você tinha um grande proprietário de terra que ele delegava essas terras aos trabalhadores, aos colonos, aos camponeses, né? E ele, em contrapartida, pelo trabalho desenvolvido, ele lhe dava uma parte da produção para esse colono, tá? Nesse período, embora fosse o rei quem dirigia o Estado, né, o poder monocrático, né, o poder monárquico, ele não possuía influência ou poder de decisão nos feudos, né, onde a autoridade máxima era o senhor da gleba ou da terra, né, os proprietários ou os arrendatários, e onde labutavam, onde trabalhava os servos e os trabalhadores. Então, né, por mais que essa direção era do Estado, era do rei, né, ele não tinha muita influência, por exemplo, na produção, tá? Porque era o dono da terra é quem tinha de fato o poder de dizer o que ele ia produzir, como que ele ia produzir.
Perdão. O máximo que o Estado ia fazer é talvez direcionar um pouco mais a produção. Ó, eu quero que produza mais trigo, eu quero que produza mais arroz, né? Porque ano passado teve uma seca muito grande, teve uma queimada, né? Então era o máximo de influência, era uma influência orientativa, né, da parte do rei. Com a propagação do Novo Mundo, né, inclusive no Brasil, aqui nas Américas, e também com o crescimento e desenvolvimento das cidades, as fisionomias social, política, econômica, que foram tão fixadas, tão moldadas na Idade Medieval, elas sofreram profundas transformações. Novos conceitos surgiram no campo do comércio e também no campo da produção. Lembrando que na época da economia medieval, a produção ela era voltada para o consumo próprio, tá? E você não tinha ainda aquele pensamento de comercializar um excedente de produção, tá? O consumo era basicamente próprio. No mercantilismo, novos conceitos surgiram no campo do comércio e também da produção. Na mesma proporção em que se enfraquecia o pensamento religioso, operava-se uma forte centralização política, ocorrendo a criação das nações modernas e das monarquias absolutas, que, né, foram conhecidas como aí os germes do capitalismo. Tá? Então, nessa época, nesse crescimento que estava acontecendo, o pensamento religioso ele vinha se enfraquecendo. Por quê? Né? Tem uma dica de filme, né, que explica muito bem isso. Não é, nossa, que filme muito legal de assistir, mas é um filme que retrata muito bem isso. É um filme que chama Em Nome da Rosa, ou O Nome da Rosa, não lembro agora. É um filme que ele relata essa questão, né, do poderio da igreja, né, sobre as pessoas, né, a influência da igreja sobre as pessoas. E muito do que era de cunho científico, por exemplo, era restrito à igreja. Então, a igreja, por exemplo, ela condenava você fazer um tratamento do solo, por exemplo, para melhorar a produção, né? Se a produção foi boa, foi graças ao poder divino, né? Se a produção foi ruim, significa que você não você cometeu algum pecado, você está falhando aos olhos de Deus, né? Então, ah, quando vinha alguém, alguma pessoa falar, não, mas peraí, minha produção foi boa porque eu usei nitrogênio ali, eu cultivei uma espécie que aguenta uma temperatura maior, né? Muitas vezes a igreja taxava como bruxo, taxava como herege, taxava como né, o cientista na época era considerado um alquimista, um bruxo, né? Enfim. Então, com o iluminismo, né, que as pessoas passaram a ter um pouco mais de conhecimento, passaram a ter um pouco mais de dúvida, de questionamento, e aí eu faço essa fala não no sentido que, não, então eu não devo acreditar na religião, longe disso, pelo amor de Deus, né, não é isso não. Mas a questão é que até então, muito do que era científico, né, era condenado, né? E nessa época do iluminismo, isso passou a ser um pouco mais questionável, tá? E a ciência passou a ter um pouco mais de força, tá? Então, existe um termo que a gente chama de empirismo, tá? O que é o conhecimento empírico? É aquele conhecimento natural, é aquele conhecimento que vem de algumas observações, aquele conhecimento que você vai adquirindo ele com uma certa experiência de vida. Então, um exemplo de conhecimento empírico. A minha avó falava que quando você observava a Lua e ela tinha um ou dois círculos, né, como se fosse uma auréola em volta dela, significa que no dia seguinte ia esfriar, né? Ou quando o joelho da minha mãe doía, no outro dia ia esfriar, né? Que base científica tem isso? Nenhuma, né? Mas, de fato, ela tem uma grande chance de esfriar por diversas razões, tá? Então, aqueles chá para curar isso, né, às vezes é um efeito mais psicológico do que um efeito real mesmo em cima do paciente, por isso que os conhecimentos empíricos não são, os etnoconhecimentos, né, não são descartados, tá? Eles são válidos e são levados em consideração, principalmente na economia, tá? Então,
esse momento que a gente está vivendo, ele é um momento muito propício para a gente discutir economia, tá? É um momento em que a gente vai, por exemplo, tratar logo mais algumas aulas, né, de moeda, do comportamento da economia na pandemia, o fato, por exemplo, de você lançar, né, do banco, a gente vai discutir sobre isso, por que o Banco Central lançou uma nota de R$ 200, né? Então, a questão do auxílio emergencial, qual é o impacto disso para a economia, qual é o impacto dos programas sociais, como Bolsa Família para a economia, né? Então, que vai virar Renda Brasil agora, né? Então, a gente vai discutir nas aulas um pouco mais na frente esses impactos, tá? Então, retornando aqui, a prática mercantilista, ela predominou até o início do século XVII, dando como base fundamental ao comércio o aumento das riquezas. Nesse cenário, ocorreu uma reação contra os excessos do absolutismo e das regulamentações. Quando eu falo excesso de absolutismo, eu estou querendo dizer os excessos dos reis, dos monarcas, aquele detentor do poder absoluto. Né? Você tem na história muitos casos de reis doidos, né? Reis que se achavam acima de tudo e de todos, e eles muitas vezes tomavam decisões ruins só para não ser contrariado, só para não ser questionado, né? Para dizer que no final das contas ele estava certo, era ele que mandava, tá? Então, a fase do mercantilismo ela ocorreu por conta do crescimento do capitalismo comercial, tá? Representando como o capitalismo industrializado no início do século XVIII, representando isso a economia, o crescimento da economia. E nessa época mercantilista, começou a ter, na verdade, uma mudança de comportamento da sociedade. Aquilo que era produzido pelos camponeses, né, para alimentar uma família, começou a ser comercializado e distribuído de maneira, primeiro, em forma de escambo, né, de troca. Então, eu produzia muito arroz, eu ia lá e trocava com um pouco de arroz com quem produziu muito feijão. Eu ia lá e trocava com quem produzia muito trigo. Eu ia lá e trocava com quem produzia especiarias, pimenta, temperos, né, enfim. Então, esse comércio, né, ele até então não tinha um valor necessariamente agregado. O valor, a gente vai discutir sobre valor numa outra aula especificamente, mas, por exemplo, se você tinha só uma família que produziu feijão e ela tinha em excesso, e outras 10 famílias que produziram arroz e elas tinham excesso de arroz, o feijão valia mais. Ele tinha um valor agregado. Por quê? Porque ele era mais desejado, ele era mais requisitado. E como foi uma família que produziu, o valor de 1 quilo de feijão equivalia, por exemplo, a 10 quilos de arroz, né? Sendo que o normal seria trocar um por um. Se você tivesse 5 famílias que produzissem arroz em excedente e 5 famílias que produzissem feijão em excedente, a troca seria basicamente, em tese, um por um, tá? Então, a economia passou a crescer por conta desses excedentes de produção. E um outro fator também foi a expansão das barreiras comerciais. Então, às vezes você produzia um arroz, mas até você entregar ele num outro país, esse arroz tinha que ir pelo mar. Isso levava 6 meses, o arroz chegava lá às vezes estragado, né? Então, não tinha estrada para você passar, né? Então, com a construção de ferrovias, com a construção de estradas, com a melhoria das embarcações, isso passou, né, com a melhoria das comunicações, das relações de comércio, isso passou a ampliar a capacidade de produção, né? E antigamente eu não produzia muito porque eu não tinha para quem vender, eu ia produzir muito e ia guardar aquilo lá, né? Ia perder, ia estragar. Então, quando as barreiras comerciais foram quebradas e você passou a expandir a sua produção, né? Opa, agora eu posso produzir mais. Eu ocupava 15, 20% da minha terra, agora eu posso aumentar para 40%, para 50%, para 90% da ocupação da minha terra, porque se eu produzir, eu tenho para quem vender, tá? E o mercantilismo, ele foi um regime de nacionalismo econômico, que fazia da riqueza o principal fim do Estado. Então, ele assinalou na história econômica da humanidade o início da evolução dos estados modernos e das novas concepções sobre os fatos econômicos, notadamente sobre a riqueza. Então, o mercantilismo, ele deu muita atenção ao acúmulo de riqueza,
Por quê? Porque o excesso, o excedente de produção ia caracterizar a minha riqueza. E esse excedente de produção, se bem comercializado, ele ia ser a força motriz para a minha riqueza. Tá? Deixa eu só ver, tem uma pergunta aqui. Ô Adonias, você já fez essa disciplina, Adonias, né? Você é lá de Comodoro. Essa disciplina é de economia política. Eu acho que se você matriculou acho que é errado, porque você já fez, você já está aprovado nela. Tá? O Adonias é aluno da turma lá de Comodoro, né? E você fez essa disciplina comigo lá no ano passado, em outubro, novembro, tá joia? Não precisa fazer, seja bem-vindo à aula, mas não precisa fazer, tá? Então, a finalidade principal do Estado, no entender dos mercantilistas, era a de encontrar os meios necessários para que o respectivo país adquirisse a maior quantidade possível de ouro e prata. E esse é outro detalhe que eu queria falar para vocês. Se vocês observarem, eu não trouxe aqui hoje, mas se vocês jogarem no Google cotação do ouro, ou histórico da cotação do ouro dos últimos 10 anos, vocês vão ver que em 2008, que foi a penúltima crise, 2008, 2012 e agora 2020, né, que são períodos, são anos em que a economia foi bastante balançada, digamos assim, vocês podem ver que a cotação do ouro vai lá em cima, tá? Mas por que, professor? Você não come ouro, você não come prata, né? Os metais, eles historicamente sempre foram a moeda mais forte, né? Juntamente com as comidas, tá? Porque o ouro, ele é sinônimo de riqueza, o ouro é sinônimo de estabilidade. Então, por que que eu não vou, quando tem um período de crise econômica, por que que eu até posso ir lá e comprar comida e estocar comida? Mas isso é para minha manutenção. Uma hora essa comida vai acabar. E quem vai conseguir comprar comida é quem tiver mais dinheiro. Só que o dinheiro, ele se perde ao longo do tempo, né? Por quê? Porque todo mundo acaba comprando ouro quase no final das contas, porque o ouro é muito seguro. Ele é um meio de maior liquidez, ou de liquidez mais rápida, né? Eu posso segurar o dinheiro, por exemplo, comprando um terreno, comprando uma casa, comprando uma fazenda, mas é difícil de eu me desfazer desse patrimônio, transformar esse patrimônio em liquidez ou em moeda. O ouro não, tá? Então, esses períodos de crise econômica, eles fazem as pessoas estocarem dinheiro e estocar ouro, tá? Correr para o ouro, que é um pouco mais seguro. E o dinheiro, as pessoas acabam estocando, né, por ter essa liquidez mais rápida, mais imediata. O problema é que estocar o dinheiro muitas vezes pode provocar inflação, deflação, tá? Que a gente vai falar disso numa outra aula também. Então, os mercantilistas, eles pretendiam disciplinar a indústria e o comércio de forma a favorecer as exportações em detrimento das importações, ou seja, procurava manter a balança comercial favorável. A gente também vai falar de balança comercial em uma outra aula, tá? Mas eles queriam produzir e vender, tá? Eles não queriam comprar de fora, porque você produzir e vender, você tem um certo poder, que é o poder do vendedor, é o poder de quem produz, tá? Então, você produzindo, você tem mais condição de negociar, você tem mais condição de barganhar, tá? Então, os mercantilistas queriam isso. Eles queriam aumentar a eficiência da produção para eles exportarem e manter a balança comercial favorável. O que, que significa isso? Você mais exporta do que você importa. Você mais vende do que você compra, tá? Lembrando que, pela economia, nem sempre exportar, produzir de maneira própria, exportar é mais vantajoso, tá? O que você tem que ver é o que é mais eficiente, é o que é mais barato. Pegando um exemplo aqui, quem já mexeu às vezes com sítio, com fazenda, né? Vou pegar um exemplo aí que aconteceu com meu pai. Meu pai era dono de querer fazer queijo, querer fazer vinho, querer fazer embutido, né? Linguiça, salaminho. E ele, para fazer, por exemplo, uma linguiça, um salaminho, era um trabalho. Tinha que ir lá matar o porco, matar a vaca, pegar a carne, né? Montar as máquinas, né? Encher lá a linguiça, fazer todo, temperar, fazer todo o processo. Porque na cabeça dele isso saía mais barato do que no mercado e comprar a bendita da linguiça ou do salaminho, né?
Só que eu falava, pai, é muito mais caro, dá muito mais trabalho e o risco de dar errado é muito maior você querer produzir do que você ir lá comprar, né? Uma horta, por exemplo, né, quem mexe com horta, né, a não ser que você tenha já uma certa habilidade de mexer com horta, mas dá muito mais trabalho e muito mais caro, leva muito mais tempo você, né, produzir uma horta, a não ser que você for muito bem disciplinado, né? O que não é muito no meu caso. Eu começo a horta, começa bonita, eu esqueço de aguar, as plantas morrem. É, e assim, então nesse caso, por exemplo, é mais barato, mais eficiente eu ir lá e comprar, né? Até porque se eu fizer uma horta e vingar 20 pés de alface, eu não vou consumir 20 pés de alface em uma semana, 2 semanas, né? Então, tem coisa que é muito, assim, não vale a pena você produzir, vale a pena você importar, você ir lá e comprar, tá? Então, o que vai decidir sobre isso? É você botar na ponta do lápis, na ponta da caneta, o custo disso. É melhor eu produzir, é melhor eu comprar, né? Já, por exemplo, quando você vai fazer uma pamonha, você junta lá a família inteira, junta lá 5, 10 pessoas, um descasca o milho, um tritura, o outro amassa, o outro cozinha, o outro põe lá amarra com barbante, né? Então, talvez, né, por mais que dá muito trabalho, por exemplo, fazer uma pamonha, o custo sai muito mais barato se você juntar outras pessoas, né? Enfim, né, isso a gente vai tratar isso com mais detalhe em aula futura, tá? Só para iniciar o assunto. E o Brasil colônia, ele foi influenciado pelo ideal mercantilista, né? Então, pela exploração do pau-brasil, pela exploração né, do ouro, né? E pelo regime do exclusivo comercial utilizado pelo Império Português. E somente com a chegada de Dom João VI ao Brasil é que foram eliminadas as restrições mercantilistas, permitindo-se a instalação de indústrias nativas e o comércio direto com as demais nações. Que até então o comércio era Brasil-Portugal, né? O que o Brasil produzia tinha que ir para Portugal e Portugal mandava as coisas para cá, a gente não podia negociar com mais ninguém, tá? Então, o Brasil foi muito afetado com isso. Falando um pouquinho, né, da escola fisiocrata, fisiocrata vem de fisiocracia, né, que significa o poder da natureza. Então, os fisiocratas, eles não acreditavam que uma nação pudesse se desenvolver mediante apenas o acúmulo de metais preciosos e estímulo direto ao comércio. Enquanto os mercantilistas acreditavam que o excedente de produção tinha que transformar em metal precioso para depois eles utilizarem isso como poder de barganha, né, para pagar salário dos soldados, comprar armamento, enfim, né, construir as riquezas, comprar barco e tal. Os fisiocratas acreditavam ser necessário também um investimento na produção, tornar a produção mais eficiente e não na produção industrial ou comercial, mas os fisiocratas, eles focavam muito na produção agrícola, tá? Porque na cabeça deles ninguém come ouro, ninguém come ferramenta, né? Mas se você tiver uma ferramenta para produzir, você tiver essa produção agrícola que dê amparo, dê suporte, que alimente as pessoas, né? Que é o natural do ser humano, é comer, né? Aí sim era possível a geração e ampliação de excedentes. Então, só um pouquinho. Na escola fisiocrata, eles pensavam muito nisso. Vamos focar na produção agrícola, não na industrial e na comercial, tá? Porque com a ampliação desses excedentes eu poderia fazer a minha fortuna, eu poderia fazer as minhas riquezas, tá? Então, e agora, né, que eu já apresentei o significado do termo fisiocrata, que inclusive tem uma aula só falando dos fisiocratas lá atrás, né, na unidade 1 ainda, vocês saberiam dizer qual o objetivo da investigação dos fisiocratas? Tá? Ele é o sistema econômico em seu conjunto, sendo que é esse conjunto regido por uma ordem natural e que é a semelhança da ordem que reage à natureza física. Meu Deus, professor, o que é isso? Tá? Ele diz o seguinte, que a economia ela vai girar à medida que as pessoas crescem. Então, se as pessoas estão crescendo, a população está aumentando, o regime de produção também tem que aumentar, tá? Porque o foco da economia é a escassez, tá? Então, à medida que as pessoas vão
a população vai aumentando, as famílias vão aumentando, vão crescendo, a natureza, ela exige que as pessoas também, não, obviamente, comam mais, né, para sobreviver. E a fisiocracia, ela teve um grupo de economistas francês do século XVIII que combateu as ideias mercantilistas e formulou pela primeira vez a teoria do liberalismo econômico, tá? Porque até então, na escola mercantilista, né, no pensamento mercantilista, você tinha é, as, 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 os monarcas ou os oligárquicos, né, um grupo de pessoas com poder, determinando o que seria produzido, tá? E as teses do liberalismo econômico, elas foram criadas para combater, na maior parte, o mercantilismo, tá? E essa teoria liberal, ela pressupunha, ela dava de entender e, na verdade, ela determinava a emancipação, a autonomia da economia e a desvinculação da economia de qualquer dogma externo a ela mesma, de qualquer força que atuasse de maneira tendenciosa nela, tá? No qual todos os agentes econômicos são movidos por um impulso de crescimento e desenvolvimento econômico, que poderia ser entendido como uma ambição ou ganância individual, que no contexto macro traria benefício para toda a sociedade. Ou seja, podemos entender desde já que o pensamento fisiocrático é uma resposta direta ou uma reação ao mercantilismo. Em que sentido? Tá? Perdão. A escola liberal, ela já pressupunha, né, ela já estabelecia que o comércio se autorregularia, que você deixando livre essa competição, tá, você poderia fazer com que o próprio mercado se autorregulasse. Só que esse modelo liberal, ele tinha algumas falhas também, né? Vocês vão lembrar na quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, que aconteceu também aqui, né, teve impacto no Brasil. O café era um produto muito valorizado mundialmente, né? E inclusive aqui no Brasil, né? Você tinha Minas Gerais com a produção de leite e São Paulo com a produção do café, né? E São Paulo, muita gente produziu café, o preço do café no mundo inteiro diminuiu absurdamente, porque todo mundo produziu. Você tinha um custo de produção, um exemplo, tá? Chutando aqui, né, por exemplo, de $5 o custo de produção de uma saca de café, e o preço do café estava a 2,50 a $2 o preço de venda, tá? Por que o preço de venda chega nesse valor, professor? Porque, por mais que o custo fosse 5, às vezes a pessoa que produziu estava tão desesperada atrás do dinheiro que ela topa vender mais barato, porque ela precisa de uma certa quantidade de dinheiro para poder pagar as contas dela. Então, isso acaba ficando mais barato do que o próprio custo de produção e ela acaba tendo um certo prejuízo. Só que o impacto foi tão grande, né, que forçou o governo brasileiro, salvo engano, Getúlio Vargas, não estou recordando agora, teve que comprar a produção de café e queimar, né, para que o produto pudesse ser melhor procurado e para que o preço voltasse a estabilizar. Tá? Então, a teoria liberal, ela tem algumas falhas também, que a gente vai discutir sobre ela mais para frente, tá? Mas ela não é perfeita. Tá? Dentro da escola fisiocrata, tem um camarada chamado François Quesnay, tá? Que ele foi o fundador dessa escola fisiocrata, tá? Com a publicação em 1758 de um livro chamado Tableau économique, tá? Em que apresenta a primeira análise sistêmica da formação de uma economia no formato macro. Tá? Até então, a economia ela sempre foi pensada, antes de 1700, aí, no formato micro, aquela produção local, aquela produção camponesa, tá? E o Quesnay, ele tem uma grande importância na economia e foi o mais influente representante da escola fisiocrata. Então, dentre as características dessa escola fisiocrata, a gente pode destacar o comércio baseado no regime exclusivo comercial, né? Então, metrópole e colônia, tá? Da onde era produzido, até para as pequenas metrópoles, as pequenas cidades que estavam surgindo, tá? Lembrando
que, né, a Revolução Industrial ela fez com que tivesse o movimento do êxodo rural. Então as pessoas começaram a sair do campo para a cidade, tá? E também o monopólio do Estado na regulamentação das atividades comerciais, tá? Então o Estado é que acabava regulamentando o que cada um ia produzir e o quanto ia produzir, tá? E os fisiocratas, eles concedem à ordem da natureza uma economia inteiramente de mercado, até então capitalista, na qual cada um trabalha para os demais, ainda que acredite que trabalha apenas para si mesmo. Então, ele trabalha em função de outro, por mais que ele diga que ele seja autônomo, mas a produção dele, o excedente de produção dele é para atender uma outra demanda. Tá? Então, ele acaba trabalhando para os outros sem ele perceber. Os fisiocratas, eles acreditavam também que as economias obedeciam às leis naturais. Né? O quadro econômico proposto por Quesnay influenciou os estudos macroeconômicos e quantitativos na ciência econômica. Tá? E avançando aqui mais um pouquinho, né? A fisiocracia tratava-se de uma economia predominantemente agrícola, como eu já falei, né? Sendo a terra propriedade de caráter eminentemente senhorial. Então você tinha lá o senhor feudal, o senhor da terra, tá? E é ele que determinava o que os camponeses iriam produzir, tá? E o capitalismo ele já se desenhava na agricultura e existia uma classe bem definida de arrendatários. Né? Quem que é o arrendatário? Eram as pessoas que arrendavam a terra dos senhores para trabalhar. E também existiam muitos camponeses, que eram os pequenos produtores, em boa parte do país. Então, para o camponês era bom, porque ele trabalhava numa terra, ele cuidava daquela terra como se fosse dele, né? Ele tinha onde morar, ele tinha onde comer, né? Ele tinha ferramentas para produzir, e ele não se preocupava muito com custo ou com riqueza, porque uma vez que ele já tinha como sobreviver, como dar condição para a família dele, até então o pensamento dele era que aquilo estava bom, ele não tinha do que reclamar. Tá? Do confronto entre a agricultura capitalista e a camponesa, nós tivemos a superioridade da agricultura capitalista em termos de capacidade produtiva. Naturalmente, isso levava à crença de que a agricultura baseada na produção capitalista, né, e não mais no feudalismo, era baseada na capacidade empresarial dos arrendatários burgueses, tá, e constituía a mais avançada e mais desejável das formas de produção. Então, era quando atendia essa produção, começou a destoar quando ela produzia mais ao interesse do arrendatário burguês, né, de quem detentia o poder de direcionar a produção e o quanto produzir, do que quem de fato produzia. O único trabalho produtivo dos fisiocratas é o trabalho agrícola. E está na terra o poder de dar a origem ao produto líquido que se liga à renda fundiária. Talvez nesse ponto resida a grande limitação dos fisiocratas, na medida em que eles consideravam apenas o produtivo, somente o trabalho agrícola para a subsistência e não para o comércio. Tá? Então, como observamos, para os fisiocratas, a sociedade é governada por leis naturais semelhantes às que existiam na natureza. Então, os fisiocratas não entendiam muito bem, eles não aceitavam muito bem esse excedente para o comércio. Tá? Eles não queriam muito isso, eles queriam, talvez, para uma permuta, para uma troca, não para acúmulo de riqueza. Tá? E, portanto, o Estado, né, não deve intervir nessa ordem natural. Então, o Estado não deveria intervir, por exemplo, falando, produz mais trigo porque trigo vai valorizar mais, né? E aí, depois, se desse alguma epidemia, uma pandemia, enfim, e daí o trigo não fosse mais tão necessário assim, tá? Produz erva mate, por exemplo, né? O trigo você ainda consegue transformar num pão, numa comida, mas e a erva mate, né? Então, conforme dito antes, eles criticavam o intervencionismo estatal do mercantilismo e os fisiocratas eles defendiam a posição liberal do Estado com as duas frases que ficaram marcadas na história, que é o laissez-faire, tá? E o laissez-passer. Então, laissez-faire é deixa fazer e laissez-passer deixa passar. Em outras palavras, fica quieto aí no seu canto, deixa eu trabalhar em paz, né? Estado, não me incomoda aqui, porque eu quero produzir aquilo que eu entendo que seja melhor
né, do ponto de vista comercial para mim, né, para o meu trabalho, né, para a subsistência minha e da minha família, tá? Então, com isso, eu finalizo essa unidade, tá? Abro aqui para algumas dúvidas, né, algumas perguntas, caso tenha, né? Se não tiver, eu encerro pelo menos aqui a gravação, né, e fico ainda disponível para sanar alguma dúvida de vocês, tá? Deu exatamente 1 hora, tá? Hoje, igual eu falei, talvez estenda um pouquinho mais para sanar a dúvida e a apresentação, mas nas próximas aulas é mais ou menos esse tempo, é de 1 hora e meia estourando, tá? Peço desculpas ainda, estou um pouquinho com tosse ainda, um resíduo, tá? Mas eu creio que seja isso, tá? Dúvidas, pode mandar no chat. Se alguém quiser abrir o microfone para perguntar, pode abrir também, tá? Quiser abrir a câmera, fiquem à vontade, pessoal, tá? Uma aguinha aqui enquanto... Professor, Sim? não é uma dúvida especificamente a respeito do conteúdo que foi trabalhado, até porque, igual o senhor falou mesmo, é uma revisão do que a gente já havia visto na outra plataforma anteriormente, e eu mesmo já Uhum. tinha também lido e já assistido às aulas, então está bem tranquilo. Mas eu estou vendo alguns colegas da nossa turma questionando a respeito de uma outra aula simultânea que estaria acontecendo neste momento. Aí ficou confuso entre nós, a gente não entendeu se essa outra aula está acontecendo agora, nesse momento, e se está, não temos acesso. O senhor poderia nos ajudar nesse sentido? Sim, Maviane. Então, conforme a gente conversou com o professor Joacir, né, que é o coordenador do curso, pelo curso está sendo ofertado as 3 disciplinas, né? Acho que tem uma, eu não lembro agora as 3, mas acho que é a economia política, acho que é a antropologia, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora as 3 disciplinas certinho, tá? Mas essas 3 que está sendo ofertada, elas estão com a aula combinada para acontecer em dias alternados, justamente para não chocar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que não está salvo, eu não salvei. Mas o professor Joacir até mandou no grupo, por exemplo. Hoje sempre vai ter 2 aulas na semana. Então, por exemplo, a minha hoje é segunda e quinta. Aí amanhã tem outra professora que vai fazer terça e sexta. E aí outra professora que vai fazer quarta e sábado. Na outra semana eu pego terça e sexta, na outra semana eu pego quarta e sábado. Então pode ser que às vezes alguns alunos se matricularam em outras disciplinas que não são essas 3 que a gente está oferecendo agora. Então, com isso pode acontecer esse choque, tá? Porque o Joacir não consegue, a gente não vai conseguir organizar um horário com todas as outras disciplinas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse choque às vezes pode acontecer sim, tá? Quem matriculou nas 3, né, economia, eu tô sem elas aqui agora, mas já eu pego aqui. Quem matriculou nas 3, né, que são oferecidas por Campos de Julho, né, para os alunos de Campos de Julho, então esse aí não vai ter problema. Agora, pode acontecer, às vezes, do aluno de Campos de Julho, em vez de ter pedido as 3 de Campos de Julho, pediu talvez uma em Lacerda, pediu uma em Cáceres, ou em Chavantina, né, algum outro lugar onde estava tendo a oferta, tá? Então, não é para chocar, mas pode acontecer às vezes de chocar, tá? Mas entre as 3, isso, obrigado, Ederli. Economia e antropologia, deixa eu pegar aqui, peraí. Economia, antropologia e direito civil 1, né? Então, nessas 3 não vai chocar, porque, igual por exemplo, a aula do dia 31, que eu não vou fazer, eu vou fazer ela na parte da noite, né? Não vou fazer ela de manhã. Eu não posso marcar na terça, na quarta, em outro dia, porque justamente vai chocar com a aula de outro professor dessas 3, né? Por isso que eu vou fazer ela à noite, na segunda-feira, que é o meu dia mesmo da aula, tá? Espero ter ajudado, ter esclarecido, Maviane. Se não, né, qualquer coisa me avisa aqui, tá? Mas entre os professores que foram escolhidos, né, pelo Joacir, a gente está combinando justamente para não ter esse choque, tá?
E às vezes pode acontecer igual aconteceu com a Adonias, que é da turma de Comodoro, daí alguém passou o link, né? Ele acabou, né, entrando, porque Comodoro deve estar tendo outras disciplinas agora. Então, pode ser que às vezes está chocando com alguma de lá, tá? Mas a ideia é que não choque. A ideia é que a gente faça essas aulas aí, tá? E também, caso, por exemplo, nossas aulas estão programadas para começar às 7h30 da manhã. Sei lá, vai que teve alguma coisa em Campos de Julho e vocês precisam que ela comece 8 horas ou 7 horas, um pouco mais cedo. Aí eu peço que vocês demandem para mim também, tá? Para a gente combinar o horário e dar tempo de eu avisar todo mundo com antecedência para não ter problema, tá? Não, não, José, as minhas aulas não vão ser todos os dias, tá? O combinado tá assim, pessoal, são 3 disciplinas, né? Eu vou fazer sempre 2 aulas ao vivo por semana. Então, por exemplo, hoje é segunda, a próxima aula vai ser na quinta. Aí a outra professora, que eu acho que é de antropologia, vai pegar na terça e na sexta. E a outra professora de Civil 1, por exemplo, vai pegar na quarta e no sábado. É que eu tô sem o calendário aqui agora comigo. Eu até tinha salvo aqui, mas eu acabei apagando o calendário geral. Professor, Sim? Aham. Oi, André. amanhã, terça-feira, vai ser civil. Na quarta, a gente vai ter antropologia. Aí, quinta-feira, retorna com você economia. Cada dia mesmo tá uma aula, uma matéria. Isso, até mesmo, pessoal, para não ficar assim, sempre. Já imaginou vocês tendo uma aula a semana inteira comigo? Vocês iam ficar doidinho, entendeu? Assim, muito cansativo, né? A gente até chegou a estudar, por exemplo, ofertar as 3 disciplinas no formato anterior. Começa e termina uma, começa e termina outra, começa e termina outra. Mas fica muito puxado, para vocês principalmente. Eu sei que no presencial isso é mais fácil de fazer, né? Começar uma e terminar uma é até preferível. Mas no ensino remoto, que é muito rápido, é muito dinâmico, né? E nem, por exemplo, a gente tem, nessa turma, tem quase 60 matriculados. Hoje, o máximo que eu vi de participantes foi, acho que 36 ou 38. Então, já tem aí umas 20 pessoas que não assistiram essa aula de hoje, né? Então, o ideal é que a gente faça essa intercalação até para vocês terem tempo de amadurecer, para vocês tenham tempo de mastigar o conteúdo, de absorver, tá? E assim, talvez assuste os slides, a quantidade de slide, tá? E assim, mas eu preparei essa disciplina com mais texto mesmo, tá? Eu não coloquei tanto tópico nos slides, até porque, né, tem a Anne Caroline, né, que precisa de um texto mais legendado, né, de um texto mais dissertativo, para ela poder compreender um pouco melhor, e a gente, como é o remoto, né, se eu colocar muito tópico, às vezes vocês não iam conseguir entender o tópico para vir para a aula. Então eu deixei ele em forma de texto mesmo, um pouco mais dissertativo, para que você pudesse fazer a leitura, tá? Só não deu tempo de eu simplificar um pouco mais a linguagem do texto. A linguagem ainda está muito técnica, isso aí eu peço desculpa, porque foi um pouco em cima, tá? Eu ia preparar uma linguagem mais simples um pouco, mas, professor, eu tenho dúvida dessa palavra aqui, eu não consegui entender essa frase aqui, pode mandar para mim que eu explico, tá? Talvez, igual eu falei, demore um pouquinho para responder, porque, né, a gente também está trabalhando remoto, volta e meia estou em reunião, estão me ligando aqui até para outra reunião já agora, mas eu respondo, tá? E se você tem uma dúvida e você quer compartilhar ela, é só ir no fórum, tá? E colocar lá a sua pergunta. Se você tiver com alguma, não tiver conseguindo postar no fórum ou não tiver abrindo do jeito certo, pode printar, tá? E mandar para mim que eu vejo o que está acontecendo. Então assim, professor, está dando um erro aqui, ou não estou conseguindo fazer tal coisa. Printa o erro, tá? E manda para mim para eu ver qual que é, certo? Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu vou parar aqui a gravação até para não ficar muito extenso, tá? Porque de conteúdo praticamente aqui a gente já acabou. Quem não leu ainda o material, recomendo ler, tá? Como eu falei, então vai com calma, assiste uma aula, lê o slide, né? Anota as dúvidas, tá?
para você não fazer tudo uma vez, senão fica muito cansativo, tá? E aí, no mais, a gente vai se falando, né? Eu acredito que vocês vão muito bem nessa disciplina, tá? E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo aí, tá joia? Então, um abraço para vocês e tamo junto aí nesse começo de semestre, certo? Um abração, um bom dia para todo mundo.